Aqui a gente tem briefly. What happened next was that someone started a fight. Então, resumidamente, o que aconteceu depois é alguém começou a briga. Esse resumidamente ele não está ligado com a frase. A pessoa só está dando a opinião dela. Então, para falar de maneira mais resumida. Agora, essa outra aqui, a gente tem, ó. Can you tell us briefly what happened? Can you tell us briefly what happened? Então, você pode nos dizer resumidamente o que aconteceu? Esse briefly, qual a diferença deste briefly? Can you tell us briefly para esse briefly aqui em cima? Um é opinião e o outro é... O modo? É uma maneira. Não, é um... sei lá. Link verb. Sim, Tá ligando os dois. Não, ele tá falando uma maneira mesmo. Pode me dizer de maneira resumida o que aconteceu? Então esse briefly tá ligado com o quê? O que é para fazer de maneira resumida? O que aconteceu, What happened? É o que aconteceu de maneira resumida ou é para contar de maneira resumida? Ah, não, para contar. Contar. Ele está ligado com o verbo. É um adverbial, né? Adverbial, então é adverbial. Então começa por aí. O can, ele é o que na frase? Verbo. Verbo. Nenhum dos dois aqui, tinha que estar em branco. Telas. Já está errado aqui, por quê? Porque o telas tinha que estar dividido. Né? Porque o tel é verbo e o was é o quê? E o was é pronome. Não. Pronome, isso. Pronome em... É pronome. Em sintaxe ele é... O pronome... O object pronoun, em sintaxe, ele é o quê? Se ele é um object pronoun. Objeto indireto? Não. Ele é objeto, sim. É um objeto. Então, o briefly aqui é o adjunto. Então, telas tinha que estar separado aqui na sintaxe também, né, dos dois. E o briefly, como é a maneira, está ligado com o verbo, então ele é o adjunto adverbial ou um adjunct. Adverbial adjunct. E aí, what happened também. Ele aqui, todo esse what happened, contar o quê? O que aconteceu. O que aconteceu. Então, esse what happened, ele é objeto desse verbo do tell. Contar para quem? Para nós. Então, was, na verdade, não é objeto direto. Objeto indireto, que é contar para nós o que aconteceu. Então, todo esse what happened aqui, ele é uma oração que ele tem uma função de objeto. Aí, de novo, aquela que foi para vocês que a gente vai mais para frente, que são as orações subordinadas objetivas, que em inglês é mais fácil, que a gente só fala object clause. Tá? Tudo bem a 6? Yes. Oh, yes. Vamos para 7. I'll definitely be here tomorrow. Eu definitivamente estarei lá amanhã. Estarei aqui. Estarei lá. Amanhã. Estarei aqui amanhã. Ah, é o quê? Subject. Subject. Definitely. E. Por que ele é disjunct e não é adjunct? Não sei, eu errei essa. Que é a opinião do... É opinião, porque olha só, se eu falasse assim, eu ficarei aqui definitivamente, eu estou falando que eu vou ficar aqui e não vou me mudar mais. Se eu falar, eu definitivamente ficaria aqui, eu estou dando a opinião. Então, a mesma coisa aqui. Se a frase fosse, I'll be here definitely tomorrow, ou I'll be here definitely só, eu ficaria aqui definitivamente. Fala o tempo que a pessoa vai ficar. Então, seria um adjunct. Mas como ele está falando da opinião, é um disjunct. Então, o disjunct nem sempre está separado por vírgulas. Tá? Ele pode estar no meio da frase também. Você vai ter que entender o que a frase quer dizer. Tá? E aí, be here. Qual que é a pergunta que a gente faria para here? Where? Where? Onde? Então, where? Adjunct. E tomorrow? When? When? Adjunct também. Também adjunct, tá? Vamos lá. To be perfectly honest, I don't care if I win the prize. To be perfectly honest. A pessoa está emitindo a opinião. Então, é um disjunct. Mas no caso, seria só o perfectly ou to be perfectly honest? To be perfectly...
Tudo isso aqui é adjunto. Se você quiser separar esse to be perfectly honest para ser uma outra frase, pode sim. Por quê? Porque ele se disjunte, ele tem verbo, ele tem um advérbio e ele tem um adjunto adnominal. Ele tem o adjunto nominal, desculpa, predicativo do sujeito. Mas ele não tem o sujeito aqui. Por isso que fica estranho. Então, como ele não tem o sujeito, porque o sujeito está nessa outra frase, então tudo isso aqui, apesar de ter o verbo, ter o advérbio e ter o predicativo do sujeito, você não tem um sujeito para ter o predicativo. O sujeito está na outra frase. Por isso que ele é um disjunto. Agora, se eu falar assim, I'm being perfectly honest, aí seria uma frase. I don't care if I'm in the price seria uma outra frase. Tudo bem? Tudo. Vamos para 9. I take my responsibilities very seriously. I Subject. Subject. Take. Verb. Verb. Tem que estar em branco também, verb. My responsibilities. Object. Object. Também teria que estar em branco aqui. Very seriously. Adjunto. Adjunct. Sim, por quê? Adjunct. É o modo. How he Como ele leva É o modo como ele vai levar. Modo como ele leva. Isso. As a responsabilidades. responsabilidade dele. Muito bem. How, isso aí. Vamos para 10. Seriously, do you expect to be finished by next week? Ah, Disjunct. É porque As é uma opinions. opinião, não é? isso. É diferente de eu falar para você falar assim, he looked at her seriously. Ele olhou para ela seriamente. É diferente. Esse seriously só para tipo, sério mesmo, seriamente, mas é sério que você acha que você vai terminar? Então, seriously aqui é só para a opinião. Na verdade, a opinião não é só de quem fala, pode ser a opinião de quem você está ouvindo. Aí, o you, ele é o que na frase? Hello? Sujeito. Subject. Subject. Expect to be finished. Verbo. Verb. Verb. Tá faltando um aqui, que ele não tá junto, mas ele também tá no mesmo grupo. O do. Ele é verbo auxiliar. Do. Isso. Só o O do. do, né? Porque o you é... Ele tá ligado com tudo isso aqui, to be finished. E o by next week? Adjunto. When. When. Então, próxima semana. Quando? Porque ele tá falando quando. Agora vamos para C. Say what questions, for example, when, where, how, the adjuncts in the following sentence are. Então, esse aqui acho que foi bem, acho que estava fácil, né? We could hear footsteps in the other room. O que tá falando? We. Não. Ah? Não, pera. Oh, não. Where? Opa. O que quer dizer a frase? A gente escutou passos Nós no outro quarto. podíamos ouvir Where? passos no quarto, no sei lá onde. In the other room. In the other room, no outro cômodo. É Então, o Where? então, where. Onde? Então, qual seria a resposta do where? Where? In Where? the other room. The other room. Tá? Então, in the other room da ideia de where. Não pedi para vocês identificarem, mas era só para só seguir. 2. We lay awake in bed all night wishing the rain would stop. Aí você tem. O que quer dizer a frase? Nós Nós ficávamos deitados, acordados. na cama a noite toda. Desejando que a chuva parasse. Isso. Então, nós ficávamos em bed. Na cama. Where? Where? All night. Cama. When? When. Isso. Tá? O awake. When? When? Não. Por que when? All In night. bed. É isso. All night. Não, é when. Por que when? Porque a noite toda. All night.
que é da ideia de tempo, all night. Ah, ok. Tá? Então, o where é onde está. O awake, tá dando qualidade aqui, acho que ele me perguntou para mim. Poderia ser a maneira? Não necessariamente, porque na verdade não é a maneira. Ele está dando um awake que ele tem função de adjetivo. Então, esse verbo aqui, ele é um complex verb, que ele vai dar essa função, que é uma ação que você usa um predicativo ao mesmo tempo. Ele não é, naturalmente, um complex verb, mas nesta frase ele serve como isso. Tá? Vamos ver aqui. Answer all the questions to the best of your ability. How? How? É, Pode falar. The best of your ability. To the best of your ability. Porque isso aqui não está falando para você responda as perguntas da melhor maneira que você conseguir. Né? Cuidado que esse to the best of all their ability não é uma pessoa. Né? Se você olhar para a estrutura, parece, mas não é. Seria diferente que é answer all the questions to your best friend, sei lá. Então, BFF. Então não dá para... muda a função aqui do the best of your ability, então vai ser o how. Tudo bem? Yes. tudo bem. 3. You have behaved very foolishly. How? Você se comportou. Very foolishly. Você se comportou de maneira muito tola, né? Então, very foolish. Tudo bem? 5. I hope to have finished this by the end of the month. Me too. Então, eu By the espero end of the month. by the end of the month, que é o tempo, que é quando, When? ok? Yes. 6. Fragile, handle with care. Frágil, How? isso. Manuseie com cuidado, handle with care, com cuidado, how. 7. I so badly want to go to the party. Where? How? Então, o que seria o where? Where? Go to the party. Go to the party. To the party? To the party, ok. Go to the party. E o how? I so badly. So So badly. badly. Ended. É que so badly ele é uma expressãozinha quando você quer dizer que você queria muito alguma coisa. Então, so badly. I wanted so badly. Eu queria How? muito. Então, seria o how. É uma intensidade aqui como você queria fazer algo. Ok? 8. All over town, you see beggars in the street. Yes. Where? Por toda a Where? All cidade. over town, where? E, All over town. então, tanto all over town quanto In the street? in the street. Pela... Eu coloquei in the street. Então, mas pode nem ser os dois. Pela preposição aqui, que forma de inglês é esse? Ele usou in the street e não on the street. Como assim? Quem fala on the street, quem fala in the street? Você In pega the street é mais estadunidense, né? Ou tem mais? on the street é estadunidense, sim. É inglês americano, on the street. In Você the pega street, mais britânico. é mais britânico. Na verdade, esse livro ele é australiano, então eles puxam mais pro britânico na gramática. Né? Então, você pega aquela música do Um Tiro da Pesada, Here It Is on the Street. Então, você tem as duas formas aí. Ok? 9. She does drive rather fast, but very carefully. Very carefully. Então, Carefully. How? carefully e também Rather fast. How? Very rather carefully. fast também. Os dois podem ser how. Mas aqui todo mundo acertou. Very fast. É a maneira. Esse rather é a mesma coisa que very aqui, né? Então, só para não repetir. Por que eu estou usando does aqui se não é pergunta? Para dar uma você está enfatizando, é isso? Isso, estou enfatizando, muito bem. Então, o does a gente pode usar. Quando você está lá no básico, fala, não pode usar o does no afirmativo, é só para pergunta. Mas aí depois você aprende que não, as pessoas usam o does no final, quando quer enfatizar. Tá? Vamos para 10. Alguém tinha pergunta? Não?
Normally, I travel by bus. By bus. How? How, maneira que você viaja. E por que o normally é when e não é how? Porque é a Não, frequência com que você viaja, Normalmente. não é? Isso, é frequência, não é a maneira. Porque se eu falasse assim, he can't walk normally, ele não consegue andar normalmente. Seria É a diferente. maneira. É a maneira. Agora, normally, travel by bus, eu estou falando da frequência. Então, mesmo esses advérbios, eles vão depender do contexto para ter o significado deles. Tudo bem? Vamos lá. Agora aqui é de pontuação. Agora, aqui foi um banho de sangue. Então, o que acontece aqui? Vocês tinham que rewrite the following sentence, picking out the adverbials in capital letter, inserting commas when necessary. Então, vocês teriam... Ô, Ed, desculpa te cortar. É que eu fiz esse exercício e eu vi que eu coloquei as vírgulas nos lugares certos. Certo. Só que eu acho que ele considerou só se tivesse em maiúscula a palavra. Uhum. Isso que eu não entendi. Sim, por quê? Você tinha que colocar a palavra, o adverbial, em letras maiúsculas e pontuar. Você tinha que fazer os dois. Se você colocasse... Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você tem aqui, ó. Aí ele não considerou que eu escrevi a minha pontuação porque eu não coloquei em letra maiúscula, mas Sim. o exercício não está pedindo isso, tá? Tá sim, ó. Rewriting the following sentence speaking the adverb in capital letters. Porque como não tem como grifar, né, o exercício, a gente pediu para você deixar em letra maiúscula como se estivesse grifando a palavra. Então você precisaria deixar em letra maiúscula o admittedly aqui. E tá no livro assim? Então... Não, no livro pede para você grifar, mas aqui a gente não tem como pedir para que você grife. Então, tá bom. Forma, tá? Então, é só reescrever usando adverbial com a letra maiúscula. Então, aqui, qual que é o adverbial? Já falei, admittedly. E onde tem pontuação? Depois do admittedly? Depois após o admittedly. Porque qual que é a função desse adverbial? É opinião. É opinião. Então, a gente Opinião. Disjunct. Muito bem. Disjunct. Isso. Então, você teria que colocar admittedly em letra maiúscula e colocar uma vírgula aqui para colocar. I entirely agree. Entirely. Entirely, que é o adjunct, e Adjunct. porque é o adjunct. Colocaria vírgula alguma coisa? Não. Não, do jeito que ele está certo. I entirely agree. Igual tá aqui, ó. A Maria acertou. 3. Stupidly, I forgot to tell her where I was. Stupidly. Coma, põe a vírgula aqui e o resto tá certo. Coma. Certo, ok. You did that intentionally. Intentionally. E coloca alguma vírgula, alguma coisa? Deixa eu continuar. Não. Deixa eu dizer que está. There were, to be exact, 5 people at the meeting. There were, comma. There were. To be exact. Isso. To be exact. To be exact, coma? Tem um coma após exact? Sim, to be exact. Porque eu não estou falando que tinha... tinha, para ser exato, 5 pessoas na reunião. Eu não estou falando que tinha exatamente 5 pessoas na reunião. É diferente. Eu estou querendo dizer que eu estou tentando ser exato, não que tinha exatamente 5 pessoas. Tá. Se fosse exactly, aí sim. Aí não teria o to be. Okay? Number 6. Sue didn't like that at all. At all. At all? At all. Mexe alguma coisa? At all. Não. Nada. At all. Não. No. To our surprise, our dog were surprise. Opa. To Our our dog. surprise, coma. To our surprise. Coma. E aí acabou. Tudo bem? Será que eu consigo até acabar o tempo? Vamos lá. 8. We don't mind in the least what you are coming for us. We don't mind, coma.
In their lives. In the list. In the list that, coma. Na verdade, não. Só Não? tá mesmo. Só, Não? Só in the list. Vamos lá. 9. I'll deal with the matter personally. 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 Põe o vírgula? Não.